Olá, nós temos agora em meados de maio, dia 25 de maio, foi publicada a primeira encíclica do Papa Leão XIV e me surpreendeu, porque eu confesso que quando o Papa Francisco morreu, ele era uma daquelas figuras que eu achava que deveria viver 120 anos, 150 anos. Ele foi muito importante, os ensinamentos, os posicionamentos políticos dele, uma evangelização ou um trabalho pastoral com muita força, com luta, com crítica social, e eu achava difícil que um outro viesse substituir. A importância, né, desse papado do nosso Papa Francisco. E fui muito bem surpreendida com essa primeira encíclica do Leão XIV, que é a Magnífica Humanidade. O título já coloca como centralidade a humanidade, a vida, o humano e suas condições de vida dentro de uma perspectiva positiva, de bem comum, de responsabilidade social. Para isso, eu pude entender, né, que Leão XIV ele quis ser conhecido como Leão XIV como uma continuidade, uma homenagem, uma atualização a partir dessa encíclica de Leão XIII, que no final do século XIX, vivendo as circunstâncias ou o período dos impactos sociais que a Revolução Industrial causava às populações, ao mundo do trabalho, aos trabalhadores, a homens e mulheres, ele atualiza, ele recupera isso, né? E ele vai buscar na Rerum Novarum a influência da doutrina social da Igreja. E com muito vigor, com muita atualidade e com método, vamos dizer assim, quando ele se propõe, já na introdução da encíclica, ele situa 4 pontos que eu pensei e julgo direcionam, né, metodologicamente, vamos dizer, essa encíclica. A primeira é o seguinte: o entendimento e a recuperação de um tempo que desafiava a sociedade, do ponto de vista político, econômico, de condições de vida, de relações de poder. Então, a Rerum Novarum vai e fala e se dirige e convoca a Igreja para essa responsabilidade de situações reais, concretas, não apenas no âmbito do religioso, da fé, dos fundamentos que uma igreja, ou que a igreja tradicionalmente se propõe. Então, é trazer esta fé, essa esperança e o ato religioso como um ato de vida e de responsabilidade com o coletivo, com o seu tempo, com os desafios do seu tempo. Então, e ele faz isso com muita propriedade, quando ele também atualiza. Então, ainda do ponto de vista, ele escreve na introdução da encíclica visão histórica, né, da encíclica. É preciso que a religião não perca, não viva uma circunstância de um tempo, ou de um grupo, ou de um momento, mas se inscreva o evangelho no processo histórico da humanidade, vivido pela humanidade, nas suas diferenças, nas suas dificuldades, desafios e comprometimento, especialmente sobre a vida humana. Então, essa é a abordagem histórica e que ele se refere objetivamente no seu texto introdutório. E, no segundo ponto, ele vai falar que estamos diante de situação nova, que precisa ser atualizado esse evangelho, né? Ele diz, no entanto, estamos diante de uma situação nova em que o poder e a disseminação das tecnologias emergentes se inserem no curso da vida cotidiana, moldam os processos de decisão e incidem profundamente no imaginário coletivo. Então, é interessante como ele aborda, né, os desafios, a revolução tecnológica, né, diferente, os avanços tecnológicos para além do vivido pelo Leão XIII. Ele diz, olha, temos aí, que a tecnologia está moldando vidas, está moldando pensamentos coletivos, está moldando decisões, processos decisórios. Então, ele já deixa claro
que além da perspectiva histórica, no segundo ponto, uma segunda característica entendida por mim como relevante, é quando ele escreve a questão das decisões que estão sendo tomadas, por quem estão sendo tomadas, e conformando o imaginário, uma subjetividade coletiva. O terceiro elemento é que ele alerta o seguinte, ele recorre a uma herança, né, política, religiosa, evangélica, do Papa Francisco, quando ele diz: devemos perguntar-nos com realismo quem detém hoje este poder e para que fins o orienta. Não podemos, e aí aspas, palavras de Francisco, que ele toma. Não podemos, porém, ignorar que a energia nuclear, a biotecnologia, a informática, o conhecimento do nosso próprio DNA e outras potencialidades que adquirimos dão àqueles que detêm o conhecimento e, sobretudo, o poder econômico para o desfrutar um domínio impressionante sobre o conjunto do gênero humano e do mundo inteiro. Então, é muito objetivo, ele recupera essa posição, esse entendimento com força crítica que o Papa Francisco colocou no seu trabalho na igreja de evangelização, de observância da situação real, do tempo vivido por ele, a questão tecnológica, por quem domina, como domina o mundo inteiro e conforma um pensamento coletivo. Um terceiro aspecto é que, atrelado a essa característica do desenvolvimento tecnológico, a ideia de quem o domina e como o domina. Outrora, ele diz, eram sobretudo os estados a orientar e a dirigir a inovação. O poder hoje, o poder tecnológico, assume uma identidade inédita, premeditadamente privada e, portanto, ainda mais difícil de discernir, gerir e orientar para o bem comum. É uma crítica ao mundo do privado, né? Ao poder que o privado assume, né? Na orientação, na gestão da vida humana no planeta. Então, é uma encíclica que coloca o humano, sim, como o título diz, Magnífica Humanidade, como centralidade do objetivo, das preocupações e da dedicação e do propósito da Igreja contemporânea, numa visão crítica de quem tem processos decisórios, moldam mentes e corações, que é o mundo do privado. Então, é uma clara adesão a uma crítica social, a uma crítica política de um tempo que nós vamos ver em um dos capítulos, no capítulo 1, quando ele diz sabedoria da palavra e diálogo com as ciências humanas. Então, essa politização, ela se dá respeitando o saber acumulado, a visão crítica que as ciências e o saber das ciências humanas têm sobre um tempo que a gente deve dizer, de um capitalismo neoliberal. Como a gente tem dito aqui em outros episódios, pautado pelo mundo do privado, pela prevalência do privado sobre o coletivo, ele bota no capítulo um pensamento dinâmico fiel ao Evangelho. Ele considera em um dos subitens desse primeiro capítulo, são 5 capítulos, ele chama atenção, ele sublinha que a sabedoria da palavra e do diálogo está atrelada, né, com as ciências humanas. Bem, já indo diretamente para o capítulo 1, ele vai tratar de que uma igreja que caminha na história da humanidade. Então, nós estamos nessa doutrina recuperando algo que o neoliberalismo tentou eliminar, que é o fim da história. Ele disse, não, a igreja caminha com a história da humanidade. Então, enquanto tem humanidade, enquanto tem desafio, enquanto temos que viver, como ele chama, na visão religiosa, de uma dignidade plena, né?
Em outras, nas ciências humanas, a gente pode falar em emancipação humana politicamente. Ele dá a definição como uma vida plena. E essa vida plena tem história. A história não acaba enquanto houver impedimentos de uma experiência plena de vida, ou emancipada, ou privilegiada da humanidade. Ele assume a doutrina social como discernimento comunitário. Então, onde é que nós vamos encontrar ou realizar esse evangélico que é histórico, né? Que se atualiza a cada tempo? Ele vai dizer, é preciso, temos como gênese, como origem, a doutrina social da Igreja, né? Para a tessitura de uma visão comunitária, ou como nós vamos ver, ele trabalha em diversos capítulos a ideia do bem comum, dignidade humana, né? Erguendo esse humano, garantia, né? De que o planeta, a Terra, ou que o humano é capaz de intervir, criar, mesmo as tecnologias, tem que estar a serviço do humano. Os primeiros, ele retoma os fundamentos dessa doutrina, tudo no primeiro capítulo, para atualizar e mostrar os fundamentos, né? O alicerce dessa doutrina social da Igreja, o contexto histórico do Vaticano II, o magistério recente, então atualizado, como é que tem se atualizado, e uma leitura da história à luz da fé. Esses são os itens discutidos, os momentos que ele trata nesse pensamento dinâmico, como ele diz, fiel ao Evangelho. No segundo capítulo, ele leva o título de Fundamentos da Doutrina Social. O ser humano, ele retoma sempre, ele vai aprofundando a cada capítulo esses fundamentos. Politização, o humano, visão crítica, erguer a vida como centralidade, o embate entre o mundo do privado, o mundo privado, a decisão do privado, o poder do privado e a tessitura da empatia, do coletivo, dessa humanidade solidária. Nesse segundo capítulo, ele vai tratar disso. O humano, a igualdade, a igual dignidade de todos os seres humanos, o altíssimo valor dos direitos humanos, como um princípio, reafirma como um princípio da doutrina social, o princípio do bem comum, o princípio da destinação universal dos bens. Ele pega o fundamento, a tese, né? O valor, o altíssimo valor, olha só o título, o altíssimo valor dos direitos humanos. Aquilo que se inscreve, que se criou, que a sociedade, que pós-guerra, as perdas, as dores públicas, tem um valor, que é escrever, que é buscar, que é criar instituições e entidades e caminhos para a realização dos direitos humanos. Ele aí avança na perspectiva de um conceito de bem comum atrelado a um princípio de destinação universal dos bens. E a gente vai ver que ele privilegia um bem no campo da atualização, da revolução tecnológica, da inteligência artificial, como um certo peso. Isso está dado no capítulo 3, né? Da inteligência, dos riscos. Ele coloca, olha, tecnologia tem que estar a serviço da humanidade. Mas a gente sabe que no processo histórico, essa tecnologia ela vai se tornando cada vez menos do coletivo, menos do Estado, mais do mundo do privado. Então, mas o que for produzido como bem na sociedade tem que estar destinada, né, à universalização do acesso, da posse, da voz, do diálogo, da queixa. O princípio da solidariedade, né, o princípio da justiça social e o desenvolvimento humano integral. E ele conclui esse capítulo como a construção de um caminho que vai significar um teste para a Igreja. Então, ele, à medida em que faz, ele situa
a igreja como uma instituição também temporal, né? Que sofre, ou que passa, ou que dialoga, ou que precisa entender. E nesta dimensão de restauração dessa doutrina social da igreja, dentro de uma igreja num tempo que vive também suas tensões internas, nesse capítulo 2 ele coloca como último item, nessa tessitura da solidariedade, dessa responsabilidade social da igreja no enfrentamento de uma visão crítica de um tempo onde a tecnologia é desafiada a se destinar assim, mas que não se encontra nessa situação, é um teste para a igreja. É um último subitem do capítulo 2. O capítulo 3 leva o título de Técnica e Domínio, a grandeza da pessoa humana perante as promessas da inteligência artificial. Aí ele vai também direto, sem rodeios, na visão crítica, pegando o conceito já de domínio, né? As decisões, a propriedade, o que é do privado. Ele vai relacionar o desenvolvimento tecnológico, a tecnologia, o que há de mais avançado e o domínio disso. Quem domina? Como domina? Então, ele vai dizer, dentro desse capítulo 3, primeiro subitem é o paradigma tecnocrático e o poder digital. Aí ele entra na inteligência artificial, uma ajuda preciosa que requer atenção, responsabilidade, transparência e gestão da IA. Eu gosto de frisar e de lembrar que tem método, né? E um método que tem a técnica de desenvolvimento. É uma tecnologia, é uma encíclica que tem uma estratégia, vai reafirmando nos seus capítulos conceitos não engessados, não dogmáticos, enquanto doutrina que recupera a dimensão histórica do humano no seu devir, no seu existir. Ele diz o seguinte, como estratégia, né? Tem que ser responsável, tem que ser transparente e vamos pensar a questão da gestão da inteligência artificial. E o que não podemos perder nesse processo, nessa atualidade, nessa contemporaneidade. Narrativas de fundo, transhumanismo e pós-humanismo. Esses conceitos que são intrínsecos, né, às ciências humanas, de análise da nova antropologia de um homem-máquina ou de geração, o homo técnico, apaixonado, envolvido, raciocínio, consciência, valoração, a impotência diante da máquina, obediência, né, diante da máquina, a fé diante da máquina. Vou fazer um parêntese aqui. No ano passado, eu tive um problema de saúde, estava fora daqui de Salvador, e fui fazer uma ressonância de abdômen, uma ultrassonografia de abdômen total. E o médico que me fez esse exame é muito convicto e muito competente, muito respeitado na cidade serrana do Rio de Janeiro. Disse, olha, essa máquina, o diagnóstico é dado pelo IA, pela inteligência artificial. E eu aí fiquei entusiasmada, então vou ter um grau de visualização, um grau de diagnóstico inequívoco, como uma mulher do tempo imbuída, né? Olha só, que coisa boa. Veio o diagnóstico, que eu já estava, quando eu vi o diagnóstico, eu digo, é logo ali, meu tempo é logo ali, acabou do diagnóstico. E eu tinha feito dois exames idênticos sem uma máquina de IA. Quando eu voltei, eu fiz mais 3. E todos os 5 médicos discutiam que aquele diagnóstico da inteligência artificial estava errado. Eu preferi ficar com a humanidade. Então, é interessante, eu estou fazendo um exemplo de como eu, como mulher curiosa com a inteligência artificial, fiquei encantada porque passaria por um exame de diagnóstico dessa inteligência, e os médicos todos
em 5 exames. Garanto, discuto com quem quiser que esse diagnóstico está errado, que essa imagem, que não é exatamente. Dava um percentual, mas uma categoria de grau mais avançada do que o percentual de dano poderia ter, né? Então, a gente já hoje já sabe, olha, nem tudo que o IA diz é tão verdadeiro, olha, isso é falso. Então, mas ele diz como é que fica essa gestão, como é que fica essa transparência, né? E a responsabilidade sobre a produção da tecnologia. E o que nós não podemos perder. Um outro elemento são esses conceitos que ele atualiza, ele vai discutir com as ciências humanas de transhumanismo e pós-humanismo, os limites, o coração e a grandeza do ser humano como elementos de referência, né? É nossa referência. O verdadeiro mais que humano, graça e humanismo cristão. E 2 cidades e 2 amores. Ele estuda dois momentos históricos em cidades diferentes, como é que vivenciavam o saber, as tecnologias. Mas eu quero chamar a atenção desse o verdadeiro mais que humano. E eu acho que ele, como estudioso, intelectual, conhecedor de filosofia, deve estar antagonizando o conceito de humano mais que humano de Nietzsche, quando vai falar da besta humana, né? Aqui ele vai dizer é mais que humano na graça e humanismo cristão. Então, ele dá um outro significante desse mais que humano. O capítulo 4, ele dedica a verdade, trabalho e liberdade, enfrentando não a busca de uma verdade como um valor único, mas a relação política entre verdade, realismo de um tempo e as notícias falsas, as mentiras ou as fake news. Então ele vai relacionar a verdade como um bem, um patrimônio do humano em buscar lógica, em buscar lógicas que não sejam falsas, né? Como um bem da humanidade no seu processo de construção dessa plenitude, da sua inteligência, da sua sabedoria. A relação entre verdade e democracia, comunicação e imaginário coletivo, por uma ecologia da comunicação. Aí a gente vê claramente quando ele faz crítica a toda a desinformação que é vivida hoje, né? O valor de educação digital como acesso a todos e a centralidade, a dignidade do trabalho na transição digital, o valor do trabalho e a preocupação, o problema do desemprego que a tecnologia e a inteligência pode promover ou tem já promovido, uma economia que valorize a dignidade humana, ele qualifica mais do que um princípio, ele vai aprofundar, vai fazer uma hermenêutica do que de como se realiza a dignidade humana no mundo do trabalho, para o trabalhador, a importância da família e juventude nas condições sociais de esperança, no sentido, aí vou buscar o nosso grande Paulo Freire, como ação, verbo, esperançar, não uma esperança pacífica que em muitos momentos ou dimensões religiosas espera que Deus vai resolver. Não, ele traz isso como uma condição social. E a dependência e controle social, quebra das correntes de novos modos de escravidão e a responsabilidade compartilhada. Por último, ele dedica a cultura do poder e a civilização do amor. Ele vai confrontar a obediência, a regulação, até mesmo podemos dizer a dimensão de um mundo moral regulatório, com a civilização dos afetos positivos, da solidariedade, do compartilhamento, do comunitário, onde cada um de nós tem a responsabilidade de fazer a nossa parte. E uma necessidade de diplomacia e do multilateralismo. Ele enfrenta e ele diz: temos que desarmar a inteligência artificial
para acabar com as guerras existentes hoje no mundo. Vejo vocês no próximo episódio.